O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, toda a liturgia que nós ouvimos hoje, tanto o Evangelho como a primeira leitura da profecia de Daniel, são muito ricos e nos ajudam a nos aprofundar no mistério que estamos celebrando. Mas eu gostaria de me ater hoje na profecia de Daniel. Vamos entender o que quer dizer essa leitura. Já vou trazer para hoje. Essa leitura nos dá a oportunidade de meditarmos numa verdade sobre o nosso batismo. Eu dizia na missa de domingo que toda a nossa liturgia quaresmal, ela é uma liturgia batismal. Nós estamos como que renovando a graça do nosso batismo e nós queremos agora fazer penitência, acusar os nossos pecados, porque no dia da Páscoa nós queremos estar limpos e puros como no dia do nosso batismo. Mas o batismo não só perdoa os pecados. O batismo nos dá outras graças. E uma das graças é que nos dá aquilo que é próprio de Cristo. Quando, depois do batismo, o padre unge a criança com óleo do crisma na testa, ele diz que aquela criança participa do munus, ou seja, do poder de Cristo, sacerdote, profeta e rei. E eu quero falar sobre esse munus sacerdotal. Todos nós, pelo nosso batismo, recebemos uma graça sacerdotal. É claro que o sacerdócio que eu recebi no dia da minha ordenação é diferente desse sacerdócio comum de todos os fiéis. É o sacerdócio ministerial que nos une mais propriamente a Cristo sacerdote de uma maneira particular. Mas mesmo assim,
todos os fiéis batizados estão de alguma maneira unidos a Cristo sacerdote. E o que é que o povo sacerdotal oferece a Deus? Se nós sacerdotes oferecemos a Deus o próprio Cristo no altar, damos o perdão dos pecados na confissão, também esse mesmo efeito se dá na unção dos enfermos, a cura dos doentes, a graça do matrimônio. Se é o sacerdote que produz todas essas graças, o próprio Cristo no sacerdote que produz essas graças, o que é que o sacerdócio comum faz? Já que você não é padre, não absolve pecado, não consagra a Eucaristia, o que é o seu sacerdócio? No seu sacerdócio, você tem o poder de se oferecer a Deus como vítima. Você não precisa que outro te ofereça a Deus. Você, pelo seu batismo, se tornou uma oferenda a Deus e você pode se ofertar a Deus em holocausto, em sacrifício agradável a Deus. Você é a oferenda que Deus deseja. Você é ao mesmo tempo a oferenda e o ofertante. Você é a vítima e você é o sacerdote. É justamente isso que acontece aqui com Azarias. Quando foi jogado na fornalha ardente, ele e os seus 12 companheiros, porque se recusaram a adorar a estátua do rei, foram condenados à morte. E foram condenados à fornalha. Mas eis que acontece a graça e o milagre do fogo não os tocar. Mas ali naquele momento, Azarias faz uma oração, não só por ele, mas por todo o povo de Deus. Porque o povo de Israel está agora abandonado na Babilônia. Os 3 jovens da fornalha ardente estão na Babilônia. Porque o rei da Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu o templo, matou os sacerdotes, acabou com os sacrifícios, acabou com o culto, abandonou alguns lá, a miséria em Jerusalém, e a maior parte do povo foi levado como cativos, como exilados para a Babilônia. E lá o povo está sem o templo, lá o povo está sem poder oferecer os sacrifícios no templo, sem poder oferecer oblações, sem poder oferecer o cordeiro que expia os pecados, sem poder fazer o grande dia do perdão, que é o grande dia da absolvição, sem poder celebrar a Páscoa, sem os sacerdotes, sem profetas, sem nada. O povo está numa desolação, não tem ninguém que pode oferecer por eles os sacrifícios e as dádivas a Deus. Era como que se fosse impossível prestar culto a Deus. Mas eis que então Azarias, ao olhar para essa situação, ele diz que agora ele vai oferecer um outro sacrifício. Estamos sem chefes, sem profetas, sem guia, não há holocaustos nem sacrifício, não há oblação, nem incenso, não há um lugar para oferecermos em tua presença as primícias e encontrarmos benevolência. Mas, de alma contrita, em espírito de humildade, sejamos acolhidos. E como nos holocaustos de carneiros e de touros, e como nos sacrifícios de milhares de cordeiros, assim se efetue hoje o nosso sacrifício na tua presença. Eles estão sendo imolados na fornalha, estão sendo perseguidos por causa de Deus, e este é o sacrifício que eles oferecem e que agrada a Deus mais que o holocausto de milhares de cordeiros. Azarias aqui entende que o povo tem um coração contrito para oferecer a Deus, e a oração do justo vale tanto quanto os sacrifícios que se oferecem no altar do Antigo Testamento.
E aqui Azarias, então, está profetizando o sacerdócio de Cristo que viria pelo batismo. Porque foi justamente isso que Cristo fez. Jesus não ofereceu um sacrifício fora de si, como faziam os sacerdotes do Antigo Testamento, que ofereciam bodes e carneiros. Mas Jesus disse: eis que venho, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E Jesus é ao mesmo tempo a oferta, o sacerdote e o altar. Sacerdote, altar e cordeiro. E uma vez que Jesus se ofereceu ao Pai por nós, Jesus nos deu o dom de nos oferecermos ao Pai com Ele. Portanto, se hoje a tua vida é semelhante à vida do povo de Deus no exílio da Babilônia, uma desolação, sem esperança, sem profeta, sem sacrifício, sem holocausto, a tua vida, este sofrimento, esta cruz, pode estar unida ao sacrifício de Jesus. E a tua vida dolorida, sofrida, angustiada, é um holocausto a Deus. Para a tua salvação, para o teu bem. E o teu sofrimento agora não é simplesmente um sofrimento e uma dor de um abandonado, mas é a dor daquele que sabe em quem pôs a sua esperança. Naquele que também, como nós, foi abandonado, esquecido, desprezado, mas a sua esperança não o deixou envergonhado. Ele que podia ter sido livrado dos seus suplícios, não escolheu uma vida boa, como vai dizer a Sagrada Escritura na carta aos Hebreus, mas se submeteu ao sofrimento. Ele dignifica a nossa dor. Ele redime a nossa vida. E junto com Ele, nós somos sacerdotes que nos oferecemos como holocausto. A dor e o amor são o nosso holocausto. É o amor que queima o nosso holocausto. Porque é assim que acontecia com as vítimas do Antigo Testamento. Você matava o cordeiro e depois o cordeiro ia para o holocausto, era queimado. Mas é o fogo do Espírito Santo que queima a nossa oferenda. Era o fogo do Espírito Santo que transformava a dor de Cristo na cruz em amor. Este mesmo Espírito Santo, este mesmo amor, nos foi dado no nosso batismo. Nos é dado em cada missa, porque daqui a pouco, esta cruz que vocês estão vendo aqui em forma de imagem, ela estará verdadeiramente neste altar. Entendam, católicos, você vem na missa para isso, porque Cristo se imola no altar. Jesus estará aqui oferecendo de novo o sacrifício da cruz, nas espécies do pão e do vinho. E por isso que a nossa vida vai receber uma graça imensa, se você se unir a Ele. Se a sua dor estiver unida a Cristo, ela terá um valor infinito, como é infinito o sacrifício de Cristo. E isso é a ressurreição para nós. Porque esta morte não nos mata. Porque esta dor não nos destrói. Pode até nos machucar, mas não nos derrota. Porque Ele venceu. Porque Ele é a nossa vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.